Mas esta aqui é muito interessante, a letra que tu escreveste, esta que acabamos de brindar, e Uhum. porque até mais lá para frente vamos ouvir no encerramento da transmissão. Essa mensagem de unidade nacional, o país está a precisar mesmo de unidade nacional, independentemente dos problemas, é um momento de nos amadurecermos. Já são 50 anos de independência, vivemos vários teatros da política, então chegou o momento de começarmos a respirar um pouco à vontade. Ok, somos angolanos, temos as nossas mavangas, é como numa família, né, Manjica? Sim, sim. Existem também problemas entre pai, mãe, filho, Uhum. irmão com irmão, pai com filho. Depois há sempre o momento Um da campo reconciliação. um campo em Yeah. que nós todos nos revemos, nem nos revemos naquela família. Estás a ver, Sim. Manobra? Então, é o que nós não temos. É o que os mais velhos que nos deram a independência não olham e que nós não temos. Epa, você olha para o dia do herói nacional. Não é dia do herói nacional, é só dia do herói nacional do MPLA. Está a ver? Uhum. Sem querer falar mal de política. Então, temos que passar a mensagem também àqueles angolanos de dizer que, epa, quem nos deu a independência não foi só o Agostinho Neto. O Agostinho Neto foi primeiro presidente do MPLA e por causa da situação ficou presidente da Angola, mas tinha também o Holden e tinha o Savimbi. Dr. Savimbi. Então, essas pessoas também têm que ser agraciadas, têm que ser chamadas para a simbologia da Angola. Então, tudo isso, nós não podemos acreditar que o boicote é o angolano ou que aquilo que nós estamos a viver a continuação da guerra do angolano contra o angolano. Não podemos Uhum. aceitar. Tá vendo, Não mano? podemos, não podemos aceitar isso. Vou lhe dar um exemplo. O caso Uhum. das. Os jovens africanos na Bienal de vários países reclamaram, saiu na TVA. Nós. A Dava Ringote, quando diz os jovens têm que se dotar de competência. Você, para ser competente, tem que ter uma oportunidade. Por isso é que eu dizia a oportunidade que o tempo te deu. Porque você tem que ser dado uma oportunidade de que, epa, Mano Álvaro, temos aí um jovem que é experiente. Conforme a gente tentou fazer, vamos trazer alguns jovens para lhe dar a oportunidade de Uhum. entrar no mundo de análise e ver como é que se faz aqui a mídia, como é que a gente trabalha. Então, sem essa oportunidade, você não vai ter competência. O jovem africano em África não é aceite. Tá a ver, Uhum. estamos a ouvir falar expatriado. Esses jovens expatriados tiveram que emigrar primeiro, Uhum. lutar nas outras realidades, onde são dados oportunidade, ganham competência, depois regressam em África como expatriados, só assim é que são aceitos. Está a ver, Manoff? Então, hoje o jovem africano continua a lutar. O contexto atual do jovem africano é a não aceitação nas instituições do seu país, que os grandes salários e os grandes postos são dados para o cidadão estrangeiro. Mesmo que o cidadão, um jovem que sai de Portugal, vamos olhar para a nossa realidade, a Uhum. Dalva Ringote sabe do que eu falo. Nem que ele chega hoje em Angola, ele tem direito, porque eles veem logo, os estudos lá é melhor do que aqui, e eles são aceitos. Então, os nossos não são dados a oportunidade e muitas das vezes têm competência. Quanto à questão da mulher, que foi o outro painel da Bienal, pronto, Uhum. o grande problema, no meu ponto de vista de ver das mulheres, há muita mulher emancipada. Só que mulher emancipada existe, mas agora nós não temos fruto da emancipação. Porque uma mulher emancipada não tem problema de sair nos microfones dos telejornais públicos e dizer o ministro do interior tem que começar a ser um bocado mais sério. Porque os polícias, nós passamos aqui, polícias a Uhum. disparatarem mulheres. Uhum. Mano Álvaro, sabe que há mulheres ativistas que vêm ter comigo, dizem, epa, sentimos vergonha, você a lutar pelas crianças ou pelas mulheres que são estrupadas, quem devia fazer isso somos nós mulheres. Eu disse, não, isto é uma atividade de um pai. Eu estou a ver as coisas Uhum. como um pai, porque na nossa sociedade há um bicho crônico. Estás a ver? Uhum. Vamos explicar mais isso numas outras oportunidades. Nós em Luanda assistimos nos anos 90, eu estava lá, um trauma muito forte que foi Pois. a pedra, a gota d'água da vida dos angolanos. Em 92, quando houve os confrontos, portanto, eu estava no Ambo, em Uhum. agosto de 1992, eu estava a jogar no Ambo, estava a jogar miúdos adolescentes, fomos jogar basquetebol dos iniciados no, no, Uhum. no, no campo no Petro do Ambo. Então, Uhum. nós ficamos no Ambo de 15 de agosto
até no fim de agosto. Quando chegamos em Luanda, 17 de outubro, eu sentado com o meu avô a ver o telejornal, todos aqueles que nós vimos jogar, os corpos deles espalhados no chão, Ai, aqueles corpos ai, 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 partidos. ai, ai. E dia seguinte começaram a chegar os meninos de rua em Luanda, que muitos deles me viram a jogar. Hoje eu lhes vi dia seguinte a comerem no contentor. Lhe vi no campo com o pai deles e hoje eu estava ali vendo os contentores. E ficaram até ficarem homens de rua. Os cidadãos luandinos cometeram um pecado com aquelas crianças. E então hoje você vê na Bienal, tem painel da juventude, tem painel da mulher, tem painel de tudo. Quem é o futuro? Quem é que um dia vai fazer a Bienal? São esses miúdos que estão ali. Não são tidos, não são achados. Este é Achados. o grande problema dos adultos angolanos. De facto, a questão da mulher, como escreve, por exemplo, aqui o Paulo Pereira diz o seguinte, não é? Ele diz: mensagens não faltam, falta é a coerência entre as palavras e os atos sequentes. De facto, Mano Jica, tens muita razão, tens mesmo muita razão. Os jovens, há muitos jovens até competentes, já há, mas agora, se não há oportunidades, como é que ele vai afirmar a sua competência? E por Emanuel, outra, sim, jovens capazes. Eu conheço jovens que falamos assim, Mano Álvaro, ligaram e disseram, Mano Jica, os patriados sabem que nós somos bons, mas o angolano que tem agenciamento, hein? O angolano, às vezes é um angolano, quando nós falamos, aquele é de origem cabo-verdiana, aquele é de angolano monabata, mamá, papá angolano, avô, bisavô angolano, ele tem a agência que manda vir os expatriados. Ele chega no chefe e diz, olha, não estão a se candidatar para esse serviço, vamos mandar vir da China, vamos mandar vir de Portugal, vamos mandar vir do Brasil. Ele come naquele dinheiro, ele come no quarto, nas casas que vai alugar para aquilo. Foi o que fizeram no nosso país no boom. E isso encostou muito os jovens. Como é que os jovens não vão emigrar? Vão para outras realidades para trabalharem pelo menos 2 ou 3 anos a viverem uhum, num quarto mal, mas depois voltam como expatriados, só assim é que são aceitos. Uma espécie de filtro. uhum. Quer dizer, o angolano, para poder viver bem em Angola, tem que ir no exterior, adquire nacionalidade no exterior, depois volta Depois em Angola. regressa. É a famosa música irônica dos jovens do Prenda, cooperante, não é? É, Waienda Kumputu, e quando Pangie, voltou, Waendele Kubutu, Ojingumbande, Ajiso Jiwe, Zelwe, Zalayabuta, Ovutuka, Weza Pendiki Kubata, Weshide Cooperante, Álvaro Mendes, ai, e Cooperante, Icooperante. Jicate Tembua, ai, e Cooperante, Icooperante. Exilente Aketu, é essa aí, É, mano, e Cooperante. portanto, isto portanto, essa Bienal, eu penso que esta Bienal foi muito importante É, e é. os que receberam grandes lições aí são eles próprios que organizaram a Bienal. Pela surpresa, porque, Mano Álvaro, muitas pessoas, eu acompanhei a Bienal e outra coisa que está a cair pela surpresa que eu estou a gostar e peço até aqueles que estão a fazer campanha de que os que estão fora da Angola é que estão a criticar, é mentira, estamos a nos conectar. O Instituto de Leis Uhum. fez, eu acho que eu te enviei, fez um Sim, invento. sim, sim, depois vamos explorar bem aquilo. Mano Álvaro, os jovens estão só a mostrar o que não está bom nessa Constituição, mas nada. Mas, Não, estás a perceber? Primeiro, os ativistas eram muito criticados, principalmente os ativistas no exterior do país. sim, E há uma coisa que é preciso novamente rebater aqui: não é polêmica, mas é uma questão de concertação. Está a perceber, Manujica? Porque uhum, nós preferimos, não é? A nossa linha agora é muito de pregarmos a mensagem da reconciliação exato. e da paz, da consciência e cairmos na real, não é? Exato. Então, muitos daqueles nossos irmãos angolanos, ativistas, estavam lá embaixo. Chegou um momento, não sei o que é que lhes deu, queriam começar a fazer, por exemplo, guerra com vocês, os ativistas aqui fora. E que não é correto, porque até os ativistas de fora, que estão cá no exterior, na diáspora, é que deram muito sangue, deram muito petróleo, deram muito gás, deram muito combustível nos que estavam lá embaixo. Está a perceber?
E eles ganharam também força porque os que estão no exterior foram, não é, falando. Eles ganharam notoriedade e tal, e tal, e tal. E não há necessidade de os ativistas, os que levantaram a voz, os que deram cara, estarem a guerrear entre eles. Essa coisa tem que ser ultrapassada. Tem. Temos que ter. Temos que aproveitar e mudar a paz. Olha, por exemplo, nós, você vê, tem aqui o Mauro está em Luanda, Uhum, o Elvio está no Kwanza Sul, no Sumbe. Epá, uhum, e tem muita malta, tem o Paulo Pires, eu acho que o Paulo Pires deve estar em Luanda. Temos uhum. muita malta, mas nós conseguimos conectar com nós e os outros que estão fora. Então é importante que nessa conexão, independentemente da gente falar dos mal que acontecem na nossa terra, epá, nós conseguimos ver a situação de que os jovens angolanos começam a entrar num caminho de ver que o país não está a ir da forma que a gente quer. Sim, e é importante dizer aqui, todo jovem angolano que se encontra em Angola, vocês não têm que ter medo nem deste momento, porque os verdadeiros atores da mudança em toda a fase da história é a juventude. A É, juventude é a força motriz da mudança. exato. É a força motriz da mudança. Não, não, Então, não, jovens, sim. não Então, tem como, jovens mano. angolanos, não Yeah. tem, jovens angolanos, vocês têm que ganhar coragem e de assumir. Aquele é nosso país, é o vosso país, não é? Olha, É vossa propriedade, é vossa herdade. Sim, Manujica. Mano Álvaro, eu gosto de ver determinadas coisas que os jovens hoje, angolano, para ter um abraço ao Nelo Agressivo, Mano Isabel, Uhum, o jovem hoje angolano, na nossa pátria, mesmo sem sair da Angola, queria eu no meu tempo ter essa visão. Já vive um mundo diferente, Mano Álvaro. Já, uhum, já acorda também, faz as suas corridas, faz a sua ginástica, já não é porque já tem uma alimentação boa, mesmo não tendo dinheiro, é regrado, são chefes de família. Então, isso é uhum, uma tendência para um bom caminho. E uhum, com o tempo, vai servir esses poucos jovens que têm esse comportamento, vai servir de modelo para muitos na sociedade, porque nós gostamos de ver, epá, fulano está bem, man. Não tem uhum. dinheiro, tem o seu pouquinho, mas vê-se que ele está. Então aí vai ser um caminho que as pessoas vão um dia iremos ter uma outra definição do homem angolano, mas por enquanto é o campo de batalha. Né? É o campo de batalha. Vamos continuar com as notícias. Estamos a falar do conhecimento, que foi a Bienal. Agora queremos vos propor mais um dos acontecimentos da Bienal, a intervenção de uma figura muito, muito, muito importante na SADC e nos Palopes, e que lhe fizeram uma pergunta muito interessante que ele ficou até em dificuldades de responder, mas deu a sua resposta. Então, vamos apreciar a resposta de, ou melhor, uns dizeres, fizemos só um extrato do o ex-presidente de Moçambique, o Joaquim Chissano. Ciência e tecnologia, inteligência artificial, são questões que, dirigidas a uma pessoa como eu, realmente é um pouco de uma provocação. Porque quando eu nasci e cresci até a escola secundária, ou até a minha partida do meu país para o estrangeiro, depois de terminar o ensino secundário, ainda lá na aldeia onde eu cresci não havia telefone. Era aquele telefone de caixa, de manivela, que existia só no cantineiro, portanto, no homem que possuía uma loja, e na casa do padre, e tinha que fazer muito trabalho. De maneira que esta questão de ciência e tecnologia, comecei a ouvir falar, agora que, quando era, um pouco quando era ministro dos Negócios Estrangeiros, já do país independente. E, para não alongar a história, quando
veio essa ciência e tecnologia, a primeira coisa que eu consegui ver é uma máquina de calcular. Não sabia como se utiliza uma máquina de calcular nos anos 70. Depois veio o computador. O primeiro computador que eu vi era um brinquedo. Não sabia como. Agora, hoje, quando eu tenho problemas com o meu telefone, eu vou ao meu neto. Ele que me ajuda a acertar as coisas. O neto. Quando tenho problemas com o meu computador, vou ao meu neto. Um filho ou outro às vezes passam por aí. De maneira que, quando me pergunta como é que a tecnologia pode garantir o nosso desenvolvimento, eu respondo que sim, a tecnologia, da maneira como eu entendo hoje, como a vejo, pode desenvolver o nosso continente muito rapidamente. Mas a tecnologia não funciona por si, sozinho. A primeira coisa que nós temos que desenvolver é o homem, é a mulher. Essa que ainda é a nossa tecnologia. Ok, Mano Chica, ele fala de homem e mulher. Essa é a nossa tecnologia. Devemos desenvolver homem e mulher. Portanto, ele põe no centro das atenções o ser humano. E quando se fala de ser humano, estamos a falar da juventude sempre. Por quê? Tem muito jovem que já está emancipado, mas, na sua larga maioria, por exemplo, países como Angola, Moçambique, a nossa juventude ainda tem déficit de conhecimento. Mano Chico. Exato. Mano Álvaro, Joaquim Chissano, não gosto muito dele, mas é uma Uhum, questão que eu tenho de abordar, temos que separar as situações. Tem que ver que Joaquim Chissano faz parte do grupo das pessoas que vêm Estado a prejudicar o resultado eleitoral em Angola. É ele que vem aqui na comunidade internacional legitimar os resultados das eleições. Nós, os angolanos, não prestamos muito bem atenção ao que é que o Joaquim Chissano nos fez nas últimas eleições. Ele faz parte dos amigos, dos camaradas do MPLA, uhum. Frelimo, MPLA, nós sabemos tudo. Mas, olhando uma coisa que fez com que o Joaquim Chissano desse essa resposta, Moçambique foi um dos poucos países da língua portuguesa que erradicou o analfabetismo. Os moçambicanos pararam e disseram, antes de de mexermos no petróleo, no urânio, tudo, nós temos que avançar uma coisa. Um dos critérios para entrar na Commonwealth era combater uma situação. Ou você erradica o analfabetismo ou você erradica a malária e outras coisas de saúde. Moçambique cumpriu com essa perspectiva. Hoje não tem, nos confins de Moçambique, não tem analfabeto. Por isso é que os moçambicanos ainda têm aquela forma antiga de que quando numa aldeia, no mato, morre uma criança na maternidade, criança é abusada sexualmente, tudo isso, os mais velhos sentam e se reúnem. Isso ainda passou pelos jovens, por causa da cultura da educação. O jovem moçambicano senta e diz: mas quando morre criança, será que estamos. Qual é o mal que fizemos? Está a ver, irmã Nova? Nós já não Uhum. temos. Nós já abafa o caso. Então, é por causa disso que Joaquim Chissano fala isso. E foi honesto em dizer do tempo dele, com as dificuldades que tivemos. A tecnologia, você para ir para frente tem que educar o homem e a mulher. Angola é um país de dirigentes com altas vaidades e falta de noção daquilo que fazem, mas temos que ver que no expansão, eu fiz um documentário na minha página sobre a inteligência artificial e a primeira pessoa de Angola foi a doutora Josefa Maria, se eu não estou erro, que falou dos prós e contra da inteligência artificial, até porque nós aqui a nível da Europa está a ser negado a inteligência artificial. As pessoas não querem, Muito têm medo de risco. que aquilo, se for hackeado por alguém, podemos entrar num contexto
de guerra. Então, eu acho que Joaquim Chissano foi honesto em abrir o seu coração. E que, Mano Álvaro, e que fica uma esperança, e que fica uma mensagem para os outros de que a Angola, desde a independência, estamos a procurar qual é o ato que houve, que é maior que inaugurar aeroportos e corredores do Lubito, que houve no investimento da pessoa humana angolana. Não tem. Não tem, não tem. Pontos, esta é uma verdade que Joaquim Chissano trouxe nesse Bienal, foi muito honesto e seria bom que esta mudança que houve no Joaquim Chissano, muitos outros possam ser contaminados, não é? Só para abrir aqui um pequeno parênteses, tem aí uma matéria que aconteceu em Burkina Faso, aquele jovem que trouxe também revolução na Costa do Marfim, que depois foi presidente do parlamento, era tropa, estava a fazer, fez um conflito armado, tinha 34 anos, era capitão, uma coisa assim, e pronto. Ele depois confessou todos os seus pecados, todas as atrocidades que ele tinha cometido e que tinha levado também, porque ele era aliado do Ouattara, que tinha levado o Babo até ao Tribunal Internacional, à Corte Internacional. E ele depois se reveu e pediu desculpas públicas ao país. Pediu desculpa para limpar a sua ficha negativa e o país aceitou o pedido de desculpa sincero que ele tinha feito. O que é que aconteceu? Ele sempre procurou ir noutros países africanos, sempre foi negado. Mas o que é que aconteceu, Mano Jica? O jovem revolucionário ali do Burkina Faso recebeu-lhe recebeu-lhe e ele ficou muito emotivamente muito tocado e fez declarações extraordinárias a favor dessa coragem daquele jovem burkinabe que está ali no poder, o Traoré, e de tantas mudanças que estão a acontecer positivas, não é? Então, nós devemos começar a acreditar cada vez mais nos jovens. Este é o grande desafio agora para o nosso continente africano. E se tem mais velhos que estão a nos ouvir aqui, vocês mais velhos muitas das vezes pregaram, 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 mas é preciso lembrarmos que não estamos mais a viver nos anos 60, não estamos a viver mais nos anos 70, não estamos nos anos 80, até estamos no terceiro milénio, porque o outro foi o segundo milénio, era o fim do segundo milénio. Estamos no terceiro milénio. Os desafios são outros. Se nós não metermos os nossos jovens em campo, acreditarmos nos nossos jovens, é muito difícil.